Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos permite estar juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, olhando, pensando, meditando nela. Nós precisamos de Jesus, meu Pai. Ele é o nosso tudo e precisamos que Ele seja tudo em nós. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida, as nossas consciências diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, porque é o Senhor quem nos concede isto. Traz-nos revelação de Ti mesmo e dá-nos, Senhor, a alegria de viver pelo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada a gente falou um pouco sobre a questão levantada por Satanás em relação a Jesus e também a perspectiva que Paulo levanta no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, sobre a questão da nossa condição em fé, né? E da nossa realidade histórica e da nossa realidade no dia a dia. A vida cristã é sempre vivida a partir desse conflito entre aquilo que a gente percebe em nós e aquilo que Deus diz de nós. É difícil para nós a fé, ou viver pela fé, porque a fé é a convicção, a certeza de algo que a gente não vê. Mas a vida, o dia a dia, esta realidade aqui, pelo contrário, ela se impõe enquanto realidade visível. Aquilo que a gente passou a ser formatado, a entender a realidade a partir de uma perspectiva, perspectiva sensorial. Nós nos tornamos sensuais do ponto de vista que esta palavra de fato traz, ou seja, sensibilidade. Nós queremos sentir, nós queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos compreender, nós queremos saber. E nós somos instruídos, este homem natural, que a Bíblia vai dizer que não consegue compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito não é algo que você pode tocar, amealhar, contabilizar, cheirar, experimentar, manipular. As coisas do Espírito, elas são discerníveis. É algo que vem com intuição, como algo que você precisa de um referencial e de uma comunhão com o Senhor, porque o Senhor, que é Espírito, é capaz de revelar as coisas do seu Espírito a nós. A Bíblia vai dizer que quem sabe aquilo que vai no coração do homem, senão o Espírito que habita no homem, né? E o próprio Espírito é aquele que vai sondar, inclusive, as profundezas de Deus. Mas nós estamos tão absorvidos, a nossa mente se tornou tão cauterizada para essa realidade espiritual, nós cada dia mais estamos racionais do ponto de vista materialista do termo, ou seja, a gente só consegue dar valor àquilo que a gente absorve pelo nosso sentido, compreende com a nossa cabeça, mas a gente nega de fato toda a realidade que se chega a nós como palavra de Deus. E Jesus estava naquele momento que nós falamos sobre Lucas capítulo 4, entre uma condição e outra. Entre uma palavra de Deus que dizia que ele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha todo contentamento, e numa condição empírica trazida pelo diabo, quase que dentro desse processo da ciência moderna. Você faz um teste laboratorial aqui para ver se confirma o exame da paternidade de Deus em relação a você. Faz algo extraordinário porque Deus é extraordinário. Então a gente vai ver alguma ligação entre você e Deus. E isto também é um trabalhar na mente de Jesus. Porque a gente precisa entender que Jesus é homem. Jesus é aquele que absorveu plenamente a nossa realidade, a nossa condição. Só que ele é o homem que viveu plenamente pela fé, ou seja, plenamente por aquilo que ele não via.
por aquilo que ele não tocava, por aquilo que ele não cheirava, por aquilo que ele não amealhava, mas por aquilo que ele tinha como revelação trazida por Deus e pelo seu Espírito na comunhão que ele desfrutava com o seu Pai. Então este relacionamento com ele lhe enchia de convicções. Como é que você absorve como ser humano a realidade de que você deve conscientemente abrir mão de toda aquela majestade, glória proposta pelo próprio Satanás, da qual Jesus também desfrutou do ponto de vista da admiração dos outros, né? Do respeito que os outros lhe conferiam, de chamá-lo de rabi, né? E daquilo que ele também provocava enquanto instrumento de Deus, ou seja, de ressuscitar mortos, de tocar em leprosos e os leprosos serem curados, de dar graça em 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Como que de forma consciente a gente trabalha a ideia de que, bom, eu preciso abrir mão de toda essa realidade, eu não posso me apegar a esse tipo de contingência, eu não posso dar o sentido de realidade a isso que eu toco, que eu vejo, a multidão que grita o meu nome, Hosana o que vem em nome do Senhor, enfim, eu não posso me fiar a estes, eu não posso me fiar a nada disso, porque na realidade eles todos me abandonarão, porque na realidade eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que entrar em choque, em conflito com uma estrutura poderosa, e essa estrutura poderosa vai me massacrar, essa estrutura poderosa vai me destruir, essa estrutura poderosa vai acabar com a minha reputação, vai colocar a minha reputação no lixo, vai me crucificar, vai me destruir. Mas eu devo ficar tranquilo, porque eu sei que no 3º dia eu vou ressuscitar. Mas como que você sabe disso? Que convicção é esta? Que olhar é este que ninguém consegue contemplar? Antes, pelo contrário, a formatação da nossa mentalidade diz assim a Jesus: se você descer da cruz, então nós creremos em ti. Ou seja, há uma incompatibilidade da nossa forma de pensar com a forma do Cristo pensar, da forma humana, deste ser humano que na realidade se desumanizou, porque o ser humano projetado, criado por Deus é Jesus. O ser humano que tem relacionamento com Deus e sofre a influência desse relacionamento e consegue ver para além do visível, consegue ver para além daquilo que é perceptível, sentível, daquilo que é sensorial, daquilo que eu posso concluir através das minhas experiências, aquilo que eu conheço os desdobramentos, 2 mais 2 é igual a 4. Lembre-se que em todo momento Jesus não triscou na sua realidade divina. A palavra de Deus vai dizer que ele absorve totalmente a condição humana e vive por essa condição até a morte. Sendo Deus, não usurpou a realidade de Deus. Antes, esvaziou-se desta condição, assumindo plenamente a condição de servo, achando-se em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, até o momento da morte, Jesus está vivendo aquela realidade como um homem. Por quê? Porque caso contrário, tudo aquilo seria uma interpretação, nada daquilo teria absolutamente significado e sentido, uma vez que se ele evoca a sua realidade divina, Deus não sofre, Deus não sente dor, Deus não sofre privações, Deus não tem fome. Então você vai ficar lá 40 dias jejuando, é uma interpretação, é um faz de conta, porque uma vez que Deus não precisa comer,
Antes, pelo contrário, Deus alimenta, até a comida que nós comemos é Deus quem alimenta. Deus é este El Shaddai, né? O Pai que amamenta, né? É este que a tudo dá a vida, né? Tudo que existe, subsiste porque Deus sustenta tudo, todas as coisas. Como que esse Deus pode jejuar? Como que ele pode ser tentado pelo pão? Como que ele pode ser tentado pela glória, pela fama, pelo poder? Uma vez que ele é Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado. Então, Jesus absorve essa condição humana e ele anda por essa convicção que, sinceramente, para qualquer um de nós parece um absurdo, uma loucura. Eu sou o Messias. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Pense isso como se fosse eu e você. Você acorda, você nasce dentro dessa estrutura e você vai alimentando com o passar do tempo a ideia de que você é alguém para além de você. Que você é o Salvador do mundo. Que antes disso, que você é o Criador de todas as coisas. João começa o seu evangelho dizendo que o Verbo, que era Deus, que estava com Deus, ele habitou no meio de nós. Ele começa o seu texto dizendo que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Um homem. Jesus, como que ele se refere a ele mesmo? O Filho do Homem. Pensem nisso. Como que você dorme com essa realidade? Sabendo pela sua comunhão com Deus e pelas profecias as quais você julga ser em relação a você? Porque o que ele diz quando ele sai do batismo e entra na sinagoga e lê o profeta Isaías? Ele diz assim: eu sou o Messias. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que ele me ungiu para. E aí ele diz a sua missão: pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Ele está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou aquele que João depois vai dizer que é o Verbo, que se fez carne. Eu sou o Criador de tudo isso daqui. Imagine você pensando um negócio desse. Camisa de força. E você fala assim: não. O cara vem para fazer algo contra você e fala: não, eu sou o Criador disso aqui, você não pode fazer isso. Não, você quer fazer? Pode fazer. Você não tem nenhum poder sobre minha vida se o céu não lhe desse. Pilatos, você quer me soltar? Você quer me prender? Fica tranquilo, queridão. Faz o seu que eu faço o meu. Que paz é essa? Que segurança é essa? Que chão é este? Onde os pés de Jesus estavam firmados, enquanto ser humano, enquanto gente. Que realidade é esta que, como a gente conversou sobre o capítulo 6 e 7 de João certa vez, está ali experimentando a exuberância daquilo que a gente chama de popularidade, e onde as pessoas estão atravessando montanhas e lagos, pegando em barcos, remando para chegar perto dele. As pessoas estão apalpando ele, as pessoas estão admirando ele, as pessoas querem se devotar a ele. E no seguinte momento, ninguém, nem os seus próprios discípulos, aqueles que já haviam abraçado os ensinos de Jesus, toleram o seu discurso. Simplesmente 12 caboclos sem reputação, onde o ladrão cuidava da bolsa, o bipolar ia ser pastor das ovelhas, e o melhorzinho ali era o Judas. E daí ele está na sua casa e ele sofre o vexame, ele sofre a chacota dos irmãos, a dúvida dos irmãos. Você não é o cara? Vai se expressar,
vai se mostrar. Ninguém que quer ser conhecido, ninguém que faz as coisas que tu faz em oculto. Se você faz mesmo isso, revela-te ao mundo, mostra-se para todo mundo. Ou seja, que gangorra terrível é essa, onde no mesmo tempo que todo mundo está, Senhor, o que o Senhor faz aí para a gente poder seguir o Senhor aí? Faz mais pão para nós aí. Não vou fazer pão para ninguém mais. Daqui a pouco essa galera o abandona, a família o debocha, e ele fica lá sozinho na casa dele, porque todo mundo vai para a festa e ele fica lá. Você já imaginou uma realidade dessa? Pensando lá, cá com os meus botões, o que você tem para pegar, cheirar? Aonde que pedra? O cara fala, eu vou transformar essa pedra em pão só para ver se eu sou mesmo esse cara aí, pô. Porque não é algo que a gente pode compreender do ponto de vista da nossa pequeneza, da nossa desfiguração humana, daquilo que nós chamamos de velho homem, do homem que envelheceu, que sofreu o dano da morte. Porque nós estamos o tempo inteiro valorizando cada coisa da vida a partir daquilo que a gente toca, vê, soma, divide, subtrai, sei lá. A gente, domingo à noite eu preguei na comunidade. Daí você termina de pregar, sempre aparece um e outro ali para falar do que Deus fez através da mensagem. E você fica feliz, mas você dá glória ao Senhor, mas mesmo assim aquilo mexe com você. Aí hoje de manhã eu fui pregar em Apucarana no Conselho de Pastores, cheguei e abri meu e-mail. Abri meu e-mail e tinha lá uma mensagem, um cara me descascando. Aí eu murchei minha orelha. Cheguei em casa umas 6 horas da tarde, falei, Lili, eu preciso me trancar no quarto. E fiquei lá com meu pai, falei, pai, gente, é uma fala positiva aqui, uma negativa aqui, e já desestabiliza um ser, você está entendendo? A gente já não sabe mais quem é. Eu já não sei quem eu sou, eu não sei se eu sou a bênção ou se eu sou a desgraça. Se eu sou o homem de Deus ou se eu sou o enviado do diabo. Por quê? Porque eu ouvi, porque eu li. E as falas não batiam. Umas diziam, que coisa maravilhosa Deus fez aqui, bababá, bababá. A outra dizia assim, você é um arrogante, um soberbo, você traz peso ao coração das pessoas, você traz peso à fé. E eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, quem que eu sou? E eu vou lá pro meu quarto, e eu venho para cá, murchinho, mais quebradinho que arroz de terceira. E aí eu tô ali pedindo a palavra ao Senhor no quarto, e aí o Senhor vem trabalhar a partir disso. Ou seja, quem sou eu? Quem é você, meu irmão? O que te define? Onde está afirmada a sua identidade? Quem fala sobre você? Quem fala sobre mim? Como eu valorizo a vida? Pelas coisas que eu vejo, ouço, toco, sinto? Ou pela palavra de Deus diz que é algo que eu não vejo? Pense, Jesus dizia assim, eu sou o Criador do universo, e ele tinha que ir para o banheiro com dor de barriga. Como que você faz? Eu sou o Todo-Poderoso, mas tem CC aqui, tá um cheiro esquisito. Eu sou o Filho de Deus, mas não posso descer da cruz. Eu vou ter que crer que depois que eu morrer, essa voz que diz que eu sou filho dele
vai me ressuscitar depois de 3 dias. E eu vou até o final confiado nessa voz. Eu vou até o final sustentado por essa voz, tentando viver a minha vida a partir do que essa voz diz de mim. E aí eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Filipenses. Eu vou ler até a partir do versículo 2, do capítulo 4 de Filipenses. Posso ler, meus amores? Rogo a Evódia. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Então, a ação que está sendo proposta aí é a ação do pensamento, da cognição. Pensem de forma concorde no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, esse é um texto que aponta muito para isso, porque se a gente for aqui para Efésios capítulo 6, vamos lá? O versículo 10 em diante. Posso ler, meus amores? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ora, esses dois textos apontam também para uma luta. E esta luta ela é travada em que âmbito da nossa existência? Ela fala de escudo, ela fala de capacete. O escudo serve para você apagar os dardos inflamados do inimigo. O capacete como a proteção da sua mente. E onde esses dardos são lançados? Onde Satanás quis pegar Jesus? Como que Satanás tentou Eva? Hã? Estômago. Essa é a estrutura dos questionamentos. É assim que Deus diz: você corre para o estômago, Zé? Não. Você racionaliza. Você é mesmo filho de Deus? Você. Quando você é igual no MMA, tem um cara que é bom de trocação, né? Tem outro que é bom de jiu-jitsu. Tem um que gosta de lutar em pé, outro que gosta de lutar deitado. E aí o que o cara faz? Aonde ele se sente melhor, ele busca a luta daquela forma. Se o cara é um especialista em luta em pé, então ele não quer ir pro chão de jeito nenhum. Mas se o cara é especialista em jiu-jitsu brasileiro, ele quer jogar o cara no chão, porque lá ele sabe. E a primeira coisa que Satanás quer fazer é trazer a gente para esta realidade. Porque a maneira como a nossa mente absorve a realidade e entende a realidade é o campo de batalha do nosso inimigo. O nosso inimigo não pode fazer nada do ponto de vista efetivo para atingir a mim e a você, a não ser no campo de batalha que é a nossa mente. Jesus é este homem que é atacado o tempo inteiro na sua mente. Toda a realidade aponta para o fato de que ele não é filho de Deus. Não da forma que nós entendemos. Ele nasce numa manjedoura, lá no meio do nada. Tem um rei que é mais poderoso do que ele precisa fugir do rei. O pai dele pega ele, se protege, foge para o Egito, fica lá. Aí na hora que o pai tá voltando, ele fala: viu, mas só uma perguntinha aqui, quem que assumiu no lugar do Herodes? O filho dele é pior que ele. Então eu vou segurar a onda mais um pouquinho. O povo quer matar ele, jogar lá de cima, ele precisa sair correndo no meio do povo. E sabendo que ele pode evocar a consciência de Deus, ele diz assim: viu, calma aí, Pedro, guarda a espada aí, Pedro. Se eu der um sinalzinho de zap aqui, chove de anjo aqui, arrebenta com todo mundo. Mas eu não posso dar. Mas mesmo assim, cara, não parece assim pro cara que tá te ouvindo: ah, meu, se esse cara pudesse, num momento de apuro desse, você acha que ele não dava uma piscadinha? Até falar isso para Jesus pega mal, cara. Quando você olha no caminho de Emaús, o que os caras estão fazendo, os discípulos de Jesus? Isolados. A evidência falou muito mais forte do que a palavra. O que aconteceu aí?
Ah, você é o único forasteiro que não sabe os últimos acontecimentos de Jerusalém. Mataram Jesus. Mas vem cá, ele não tinha dito que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Não, tá certo que ele falou, né, que ia ressurgir e tal, mas... até que uma mulher falou aí que, né, o corpo dele e tal. Mas tá igual a história do tiozinho, né, que perguntaram pra ele quem é Jesus, ele falou: ah, é um homem que veio pra salvar nós, mas quando tava quase conseguindo, mataram ele. Gente, não tinha um discípulo na boca daquele túmulo. Ninguém dos tantos. Ninguém dos milhares. As mulheres foram lá, mas elas não foram lá para ver a ressurreição. Elas foram lá para bisuntar a morte. Ninguém deu crédito à nossa pregação. É o que o profeta Isaías falou. Quem deu crédito à nossa pregação? Nada. Nenhuma cura, nem os milagres, nem andar por sobre as águas, nem ressuscitar morto, nem curar leproso, nem multiplicar pão. Nada disso serviu para dar crédito a Jesus. Nós nos fiamos por aquilo que vemos. E como nós vemos, nós avaliamos. E a palavra de Deus fala assim que Deus não julga como o homem julga. Não tinha absolutamente ninguém. E para finalizar o negócio, até a comunhão desaparece. Deus meu, por que me desamparaste? Aonde está esse chão, meu Deus? Aonde está essa convicção? Está na palavra de Deus. Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Gente, a gente vive triste, porque as nossas expectativas são frustradas, porque as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecesse. E eu não consigo celebrar o fato de que Deus me ama. De uma maneira inexplicável. É porque a gente não acredita muito. Exato. A gente não consegue. Por que a gente não acredita? Eu acho que a primeira coisa é porque a gente não conhece Deus. Isso é uma realidade, né? A gente tem uma vaga ideia, assim. A gente não acredita, mas a gente acredita muito em nós. Eu tenho uma mensagem que chama assim: ou nos tornamos ateus ou jamais creremos em Deus. Nós precisamos tornar ateus de nós mesmos. Nós confiamos muito na nossa opinião. Nós confiamos muito nos nossos valores. Nós confiamos muito nos nossos desejos, nas nossas conclusões. E elas são frutos da nossa observação, daquilo que a gente erigiu enquanto ser. E a Bíblia vai dizer que é justamente este ser que a gente dá a ele todo o crédito é que foi crucificado com Jesus. Este ser que se arvora à condição de saber o que é melhor para a vida do outro. Eu sei o que é melhor para a sua vida. E sei que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Se Deus fizesse assim, ó, ia dar certo. Aí Deus não faz. Aí você fala: ah, meu Deus do céu, será que Deus existe? Ele não fez o que eu pedi, ele não fez o que eu... Será que ele sabe que eu existo? É. Pai, o Lucas chega pra mim e fala: pai, me dá uma moto. O que você falou, meu filho? Era uma moto, pai.
Eu falo, não, filho. Pô, o senhor é ruim, hein? O senhor não faz o que eu quero, o senhor não faz nada que eu quero, né? Na cabeça dele, talvez, a moto seria a coisa mais maravilhosa. Ele vai pegar com 11 anos, 12 anos, vai enfiar num poste e morrer. Por que um pai sonega algumas coisas? Porque ele tem uma dimensão, uma profundidade existencial e uma perspectiva da vida que o filho ainda não tem. E às vezes ele precisa dizer não. O filho não entende daquele ponto. Ele fala, por que meu pai não fez isso por mim? Por que meu pai não me deu tal coisa? Por que ele não me atendeu? Ele acha que talvez o pai está ali só para frustrá-lo. E o pai sabe que se der aquilo mata o filho, né? Desgraça a vida do filho toda. Esses dias eu estava tirando o carro da garagem. Aí eu olhei no retrovisor, não tinha ninguém atrás. O Lucas abriu o portão para mim, do lado de lá. Olhei no lado de cá, não tinha mais ninguém. Aí eu dei aquela buscada no retrovisor. Eu vejo um cucuruco se agachando atrás do carro. Aí, cara, aquilo, né? Sobe aqui e você fala, filho, o que você está fazendo, filho? Não, pai, desculpa. Aí tá, eu falei, filho, nem falei nada na hora, ele entrou e tal, depois eu falei, filho, você nunca mais faz isso? Ele falou assim, tá bom, pai, mas eu achei que o senhor ia ver pela câmera Então, o pai buscou no retrovisor, não tinha ninguém. O pai buscou no outro retrovisor, não tinha ninguém. O pai buscou no retrovisor do centro do carro, não tinha ninguém. Eu poderia pensar que você estava do lado do muro onde eu não podia te ver. Se eu acelero o carro, eu passo por cima de você. E eu poderia ter olhado para a câmera de ré, mas poderia não ter olhado. Para andar o espaço da calçada, às vezes você não olha, porque você está confiante que você está seguro, né? Quando você vai entrar na rua, aí talvez você olhe, vê se tem um... Ele não tinha pensado nisso, ele não tinha sonhado com essa possibilidade, né? Eu conto a historinha, já contei várias vezes para vocês, quando ele tinha 5 aninhos, que ele queria descer no areião, eu falei assim, vamos então, filho. Aí eu fui pôr ele no carro, ele falou, não quero ir de carro, eu quero ir a pé. Eu falei, filho, a pé não vai dar, eu vou te explicar por quê. Porque você vai descer lá, você vai brincar lá, na volta aquela rampa dá para soltar foguete, suas perninhas vai doer, você não vai querer. Ele falou, não, pai, deixa comigo, não, que isso, tal. Eu falei, então beleza, vamos. Eu já sabia, ele ainda não. Quando a gente está subindo ali do lado do Valentino e da faculdade, aquela rampa daquele tamanho, ele começa a subir, as perninhas dele começam a queimar, eu falo, pai, me põe no colo. Eu falo, não, filho, anda mais um pouquinho. Vamos dar uma experiência, né, para você. Eu não tenho nenhum compromisso com a dor da perna dele. Ele vai andar mais um pouquinho, vai doer mais um pouquinho, ele vai sentir, eu vou colocar ele no colo e vou levar até em casa. A gente não confia. A gente acha, como meu filho, como uma criança, que a gente sabe tudo. Sabe o que é melhor. E isso é um trabalho na minha e na sua mente. O texto de Efésios vai dizer que existe essa luta, são setas lançadas o tempo inteiro na minha e na sua mente. E são corroboradas pela realidade. Satanás, ele sempre usa uma estrutura ou uma verdade temporal para ocultar uma verdade que é eterna. E quando ele diz assim, viu, transforma essas pedras em pães, ou salte daqui de cima, porque está escrito. E quando você vai lá para as escrituras, está escrito. Ou seja, é uma verdade constatável. Mas é uma verdade constatável do ponto de vista temporal que busca ocultar a mentira da intenção de Satanás acerca de Jesus. De tal forma que ele se esconde atrás da verdade. Porque se for preciso, ele se transfigura em anjo de luz.
E a gente vai buscar onde? Nas realidades históricas. A gente vai... Não, é verdade, fulano falou. Quando alguém quer te enganar, ele precisa falar um monte de verdade para você antes de poder mentir para você. Até ele ganhar sua confiança, ele vai ter que dizer coisas que são verdade. Depois que você tiver já com a guarda bem baixa, aí ele pode... Essa semana eu fiquei sabendo de uma senhora que a cuidadora tomou todo o dinheiro da poupança, né? Foi desenvolvendo relacionamento, foi servindo, foi sendo bacana, gentil, prestativa. Chegou um ponto, ela começou a sacar o dinheiro e tal, e tirou tudo. Mas eu preciso ser o quê? Preciso fazer o bem para fazer o mal. Eu preciso dizer a verdade para esconder a mentira que eu sou. E a gente vai se pegando aonde? Seta. O diabo diz assim: você? Onde já se viu você? Para com isso. Olha o que você está pensando, olha o que você fez, olha o que você está querendo, olha o que você falou. Onde já se viu? Não, ninguém te quer, ninguém gosta de você. Olha como você é. Olha o que você está fazendo. Você nunca vai dar certo. E essas coisas vão entrando. E o Luquinhas estava jogando videogame. E aí ele começou a lutar lá com um bicho lá. Eu falei: nossa, como você é fraco. Falei assim, né, pra zoar ele no videogame. Aí eu tava na cozinha e ele falou: pai, vem aqui. Aí eu falei: o que foi, filho? E eu já faço de malandragem, né? Aí ele vem aqui e começou a dar um monte de golpe, pai, não sei o que lá. E os negócios levantavam as pedras gigantes. Ele falando: você acha que fraco faz isso? O que ele está tentando? Aí eu vou trabalhar em cima disso. Falei: você está querendo provar que você é forte? Você não acredita no que você é forte? Você acredita no que eu estou dizendo ou no que você está falando? E aí eu vou trabalhando essas realidades com ele, a partir do videogame dele. Mas entende o que eu estou querendo dizer? É uma ideia. Produz descontentamento no nosso coração em relação a nós. Nós não gostamos da gente, apesar de não poder dizer não a nós mesmos. Parece duas pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente se adora, a gente se detesta. Porque a gente adora esse ideal projetado de tentativa de autoafirmação gerado a partir do questionamento de quem nós somos. Só que nós sabemos na realidade quem somos. Então vivemos o conflito, tentando ser quem não somos e sabendo que não somos aqueles que tentamos ser. Então você ama ser isso aqui que você produz e você odeia ser a sua realidade de fraqueza. Mas você omite, esconde, porque você precisa estar o tempo inteiro transformando pedra em pão, fazendo coisas extraordinárias para tentar ser quem você... Por quê? Porque não há amor. Porque o amor acaba com isso. E isso é onde? Na minha e na sua cabeça. E o texto vai dizer que a gente precisa então colocar o capacete da salvação e o escudo da fé. Senhor. E a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o texto de Filipenses vai dizendo assim, eu gosto de Evódia, manda ela pensar aí concordemente no Senhor. Evódia e Sintique. E aí ele vai dizendo assim, viu, não fica ansioso por nada. O que está te causando ânsia, ansiedade? Aonde que a ansiedade é gerada? Ela nasce como uma sementinha na nossa mente e vai tomando conta da nossa alma. Nesses adoecimentos que eu gosto às vezes de me expor também. Eu lembro quando eu era moleque, eu namorei uma menina, eu gostava muito daquela menina. Mas às vezes eu saía da casa dela e eu pegava o carro e dava a volta e passava de novo em frente da casa dela. Eu ficava lá em cima dando um tempo. Porque entrou um pensamento na minha cabeça. Será que essa menina é ponta firme?
Você está entendendo? Será que ela não vai me sacanear? Um pensamento que muda todo o meu comportamento, que faz com que eu faça coisas que eu não faria. Por quê? Porque eu não estou seguro de mim e não estou seguro da relação. Um pensamento. Ele vai dizer assim, viu? Você está ansioso por alguma coisa? Vamos mudar então a maneira como você vai tratar com a ansiedade agora. Como você vai tratar com a ansiedade? Você vai transformar a ansiedade em happy hour com Deus, em bate-papo com o Senhor. Você vai contar para Ele tudo que você está pensando, tudo que você está querendo. Você vai lá falar com Ele. É o que o texto vai dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecida diante de Deus todas as vossas demandas, todas as vossas petições. Como? Orando. Se você quer orar, ora. Quer suplicar, suplica. Quer agradecer, agradece. Como que é? O que está aí? É euforia? É medo? É incerteza? É dúvida? Não sabe se casa, se compra uma bicicleta? Então, vai falar com o Pai. Por quê? Porque senão você vai adoecer. E aí o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, todo o quê? Toda a forma de a gente pensar, a nossa forma de avaliar, a nossa forma de entender. Essa forma que transcende, que a gente não compreende. O Deus crucificado é Deus. Os caras que crucificaram em Jesus são os fracassados. O Jesus crucificado, o Cristo crucificado, é o Todo-Poderoso. A cruz faz isso aqui na mentalidade. É por isso que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, vai dizer que nós precisamos sofrer uma metanoia, uma mudança poderosa de mente. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com este aeon. Não tomeis a forma, não caiba na forma do mundo. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Tudo que o mundo fala que é legal pode pôr tensão. Não é legal. Eu estava vendo a reportagem quando aconteceu lá o negócio com o Muhammad Ali, né? E eu vi, estava o Escobar falando, não sei se eu contei essa história aqui, eu contei em algum lugar. E estava o Escobar fazendo lá a cobertura no Esporte Espetacular, e ele falou, é realmente uma lenda, nós vamos sentir falta. Aí eu peguei e falei assim, descrever ele como embaixador da paz, ele ganhou um título de embaixador. Pô, o cara sentou a porrada a vida inteira nos caras, gritava, I am the great! Não tinha um mínimo de compaixão, soberbo, arrogante, e de repente a realidade se expõe, né? O cara, entenda, gente, não estou aqui tentando denegrir, só estou vendo a realidade aqui. E o cara está ali na condição de finitude dele, a realidade dele chegou. Chegou. E o cara está dizendo assim, bom, eu vou sentir falta. O cara não vai mais nem lembrar de Muhammad Ali, ele não quer nem saber, nem vivo nem morto faz falta nenhuma para ele. Mas a gente vai se acostumando com essas estruturas politicamente corretas, com esses valores. Ah, o cara é bacana. Pô, o cara pode ser bacana, pode ser uma boa pessoa, não estou falando, mas é pó. Não é nada. Se não teve um encontro com o Senhor, do que valeu ser campeão do mundo? Morreu. A gente se deixar a disputa cuspe a distância. Se você for ver a Olimpíada, que a gente tá... Vamos pensar em Olimpíada, gente. O cara, você ganhou, você pulou mais alto que eu. Você pulou mais longe que eu. Você jogou a flechinha mais longe. Você acertou a flechinha. Gente, e aí, cara, há um endeusamento, uma idolatria. Quem traz a chama são as
sacerdotisas, um negócio, o retardado fica lá correndo 200 metros com a chama na mão. Jesus amado, cara. E a televisão, o dinheiro, tem uma equipe, tem os guardiões da chama olímpica. Onde está a tocha? Vamos pensar um pouquinho, gente. Tão de sacanagem com a gente, não é verdade? Não, mas é que eu estou dizendo, isso é um valor, isso é um valor. E aí você vai falar de ressurreição, de bondade, de honestidade, de verdade. O que é verdade? Verdade é você ser um pecador e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Verdade é você dizer assim: Pai, eu sou pó. Verdade é você dizer: eu não presto. Verdade é você dizer o que você é, ficar nu, sem ter medo. Por quê? Porque é amor. E o texto vai dizendo assim, conversa com o papai, entrega para ele, e aí a paz que excede todo entendimento vai guardar o vosso coração e a vossa mente. A Bíblia tem uma preocupação doida com mente. Tem muito pensamento na minha e na sua cabeça que enviesa o meu e o seu comportamento, e a gente às vezes nem percebe, e é fruto de uma seta que entrou e da falta de dar crédito à palavra de Deus, enquanto nós estamos dando crédito à palavra do diabo. E aí nós ficamos angustiados, ficamos ansiosos, doentes, depressivos, nós ficamos com medo, nós ficamos com pânico, e a gente vai ficando. Daí a gente abraça uma religião de mentira para tentar extravasar ou sublimar, como Freud fala, alguma situação dessa. E aí a gente vai tentar, a gente abraça a mentira e fala: quer saber, vamos viver todo mundo de tanga mesmo, eu vou falar que a sua tanga é legal, você vai falar que a minha é do ano, e a gente vai vivendo assim. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, viu, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que está te frustrando? Está frustrando quem? A nova criatura ou a velha criatura? Se estiver frustrando a velha criatura, estamos no caminho certo. A nova criatura é como Paulo vai dizer: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fartura, como que eu aprendi a passar por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que ele pode todas as coisas no sentido de que ele pode conseguir todas as coisas, como às vezes é ensinado, né? Ele está dizendo assim: eu posso ficar doente como eu posso ficar são. Aprender a viver contente. Por quê? Porque eu tenho a minha identidade firmada onde? Em Deus. Eu e você somos filhos amados de Deus. E a nossa identidade é Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o que você é. É nele que está a sua identidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. A ninguém mais conheceis segundo a carne. Que agora a nossa realidade é espiritual. E o ser espiritual, o novo homem, a nova criatura, precisa olhar para as Escrituras, olhar para o Cristo, para ser sarado na alma, na mente. E aí ele vai dar uma lista do que você deve pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra de Deus ou a minha palavra? O que eu vejo ou o que eu não vejo? Tudo que é respeitável. O que é respeitável? Palavra de Deus. Tudo que é justo. O que é justo? Só há um justo. Tudo que é puro. O que é puro? O que é santo? Tudo que é amável. O que é amável? Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o que está ocupando o nosso pensamento?
como eu vou poder mais, como eu posso parecer melhor, como eu posso me salvar, como eu posso ter vantagem, como eu posso satisfazer o meu estômago. É isso que ocupa a nossa mente. Mas existe uma palavra do Evangelho que nos chama, nesse processo de desconstrução da religião, de uma mudança de mente e começar a, sempre que uma palavra chegar ao nosso coração, à nossa mente, a perguntar de onde ela está vindo e a rejeitá-la quando nós identificarmos como seta do diabo. Arreda-te, Satanás. Eu só quero servir ao meu Pai e prestar culto só a Ele. É a sua palavra. O que o Senhor diz de mim, Pai? O que o Senhor diz sobre essa situação? E aí eu vou encontrar descanso, Pai. Caso contrário, isto me adoece, muda o meu comportamento. E daqui a pouco aquilo contra o que eu luto é justamente aquilo que eu estou fazendo. Porque é assim que Paulo vai descrever, ele diz assim: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando nós entramos nessa estrutura de querer provar quem somos e de cair nas armadilhas, nas ciladas de Satanás, então nós saímos do campo da fé, entramos no campo da possibilidade humana e vamos nos corromper nesse processo. Senhor, sustenta tudo que a Tua palavra diz a meu respeito. A Tua palavra diz que eu fui crucificado com Cristo e que vivo não mais eu, mas que Cristo é minha vida. A Tua palavra diz que eu ressuscitei em Jesus. A Tua palavra diz que eu sou uma nova criatura. A Tua palavra diz que eu sou perfeito. A Tua palavra diz que eu sou Teu filho amado. A Tua palavra. E aí eu vou andando em direção a essa palavra. Como o texto que nós usamos na semana passada. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que diante de mim estão. Ele está dizendo assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas a perfeição me alcançou. Não que eu veja isso em mim, mas é nessa direção que eu ando, porque é assim que a palavra de Deus nos chama a andar. Amém, meus amores? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dar crédito à Tua palavra. Enche o nosso coração de alegria, Senhor, porque a Tua palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Encha-nos do gozo, aquilo que Davi orou, restitui-nos a alegria da salvação, Senhor. Cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Opera isso na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Por meio da Tua palavra, nós confessamos que ela é verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, queridos.